Formado o processo, vamos agora ao título 2, da suspensão do processo. Artigo 313, suspende-se o processo, inciso 1º, pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador. No caso de morte da parte, suspende-se o processo quando o direito que esteja sendo debatido for transferível, for um direito não personalíssimo, for um direito passível de ser transferido. Nesse caso, habilitam-se os herdeiros. Um exemplo é uma ação de cobranças. Alguém é um credor de algo e essa pessoa propõe uma ação, posteriormente falece. Os herdeiros desse credor podem se habilitar no processo. Nesse período, o processo vai ficar suspenso. Assim que eles estejam plenamente integrados aos autos, o processo volta a tramitar normalmente. Nas hipóteses em que se trata do direito ventilado ser intransmissível, ser um direito personalíssimo, nesses casos não haverá a suspensão do processo, haverá a extinção do processo. Isso é uma hipótese do artigo 485, inciso 9 do CPC. Por exemplo, um divórcio litigioso em que um dos litigantes morreu. O litigante que sobreviveu, que pleiteava ficar divorciado, vai ter o seu processo de divórcio extinto e vai passar a ser viúvo. Não faria o menor sentido habilitar os filhos do cônjuge morto para ser divorciados, enteados ou algo semelhante a isso. Não faria o menor sentido. Em casos em que o direito ventilado é intransmissível, não haverá suspensão do processo, haverá a extinção do processo. Sobre o procurador, se só um dos procuradores, um dos advogados que consta na procuração, ele falecer, o processo não é suspenso, porque os demais advogados podem continuar cuidando da causa normalmente. Se apenas há um advogado na procuração, ou se todos os advogados da procuração morreram ao mesmo tempo, num acidente ou algo semelhante, nesses casos, suspende-se o processo por força do artigo 313, inciso 1º. Ok? Também se suspende caso a parte tenha se tornado incapaz, conforme o próprio inciso fala, mas perceba que esse rol é taxativo. Por exemplo, morte de outros sujeitos, morte da testemunha, por exemplo, essas não são hipóteses que suspendam o processo. Próximo inciso, inciso 2º, pela convenção das partes. Quanto a isso, só há um apontamento a ser feito. O parágrafo 4º traz, a gente vai ver um pouco mais abaixo, traz o limite de 6 meses, ainda que as partes convencionem por mais tempo. Isso é um exemplo de negócio jurídico processual. As partes podem convencionar a suspensão do processo, mas essa suspensão, por força do parágrafo 4º, ela tem um limite máximo de 6 meses. Ok? Acontece das partes, por exemplo, serem empresas que optam durante o processo por negociar por fora e pedem esse tempo ao juízo para que o processo não continue tramitando enquanto há uma possibilidade de uma resolução amigável ou algo semelhante a isso. Inciso 3º, pela arguição de impedimento ou de suspeição. Somente em razão da arguição de impedimento ou de suspeição do juiz se suspende o processo, tá? A arguição de impedimento ou suspensão é 144 e 145 do CPC. Outros sujeitos processuais, Ministério Público, outros auxiliares da Justiça, a arguição de suspeição e impedimento deles não suspende o processo, apenas trata-se disso do juiz. São critérios objetivos ou subjetivos que podem afetar a imparcialidade do juiz. Por exemplo, se ele é parente de uma das partes, se ele é amigo íntimo, ou se ele é inimigo mortal de um réu, de algum advogado das partes, se ele, enquanto membro do Ministério Público, antes de ser juiz, já havia atuado naquele caso, já havia oficiado naquele caso em favor de uma parte ou de outra. Nesses casos, existe uma razoável dúvida em relação à potencial imparcialidade do juiz e há a arguição de suspeição e impedimento. Quando isso acontece, o processo fica suspenso. Ok? Inciso 4. Pela admissão de incidente de resolução de demandas repetitivas, o IRDR. Nesses casos, são reunidos os processos que tratam de uma mesma questão, até para que eles tenham uma decisão que possa ser aplicada a todos eles. E, enquanto está pendente essa decisão, todos os demais processos ficam suspensos, ficam sobrestados, aguardando a decisão daquele processo que vai ser
a ponta de lança que vai definir aquela questão para depois haver aplicação aos demais processos semelhantes que tratem daquela mesma questão. Tá? Esse é o IRDR. O inciso 5º, quando a sentença de mérito, a linha A, depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente. Esse inciso 5º, a linhas A e B, é muito importante. Essa linha A que a gente acabou de falar, por exemplo, trata da prejudicialidade externa, chamada prejudicialidade externa, sobrestamento por prejudicialidade externa. Existem questões prejudiciais àquele processo, mas que não estão no próprio processo. Estão fora, estão em outro processo, um outro número de processo, outro processo em outro juízo, mas que afetam aquele processo que está sendo discutido agora. Um exemplo prático disso, duas empresas estão se processando por infração de patentes, que tramita na Justiça Estadual. Então, há uma ação de infração de patentes na Justiça Estadual. A empresa que está sendo acusada de processar a outra propõe uma ação de nulidade da patente, sobre aquela mesma patente, perante a Justiça Federal, que é uma outra competência porque vai envolver uma autarquia federal. Nesses casos, convenhamos que, por mais que sejam processos diferentes, com números de processos diferentes, até mesmo com partes diferentes, porque a ação da Justiça Federal vai envolver o INPI, vai envolver uma autarquia federal, nesses casos, vocês vão convir comigo que o resultado da ação de nulidade, ou de qualquer ação que seja, o resultado de uma outra ação vai influenciar diretamente na ação que a gente está discutindo. Pode, inclusive, extinguir o direito que está sendo pleiteado na primeira ação. Então, nesses casos, suspende-se a ação menos capaz de influenciar a outra, aguarda-se a decisão da ação que irá influenciar a outra, para posteriormente prosseguir de uma maneira mais cautelosa nesse processo. E, de acordo com o parágrafo 4º, que nós também vamos ver abaixo, existe um limite máximo também de tempo de 1 ano para esse sobrestamento por prejudicialidade externa. A linha B fala o seguinte: tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção de certa prova, requisitada a outro juízo. Por exemplo, uma carta, pode ser precatória, rogatória, carta de ordem, uma carta precisa ser cumprida em outra comarca, perante outro juízo. A sentença só vai poder ser proferida após esse outro ato. Então, precisa-se aguardar, suspender o processo, aguardar a realização desse ato, para posteriormente dar prosseguimento. Mesma coisa, por exemplo, quando se aguarda a produção de uma prova em outro juízo que vai poder ser transladada para esse processo. Então, a gente está aguardando, em um caso semelhante, vai ser produzida uma prova pericial, algo que seja relevante para o processo, e está se aguardando a produção daquela prova para depois ela ser transladada para este processo. Então, aguarda-se, suspende-se esse processo enquanto aquela prova não é produzida. São hipóteses em que vai haver essa suspensão processual. Inciso 6º, por motivos de força maior. Situação de força maior do direito civil, calamidade pública, greve geral, as hipóteses de força maior do direito civil. Pela literalidade, caso fortuito, não se aplica. O inciso 7º é bem específico, trata do Tribunal Marítimo. Inciso 8º, nos demais casos que este código regula, são vários, eu puxei aqui alguns exemplos. O artigo 134, parágrafo 3º, que é do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, enquanto isso estiver sendo decidido, o processo fica suspenso. E o artigo 685, parágrafo único, que fala sobre a oposição durante a audiência de instrução. Existem inúmeros outros, se vocês passearem pelo código, vocês vão encontrar perdidos ali em vários artigos, hipóteses em que, enquanto algo está sendo resolvido, o processo fica suspenso, justamente para evitar decisões conflitantes, evitar que uma decisão posteriormente tenha que ser revista porque houve alguma mudança de entendimento. Então, sempre que existe esse perigo, mas sempre como uma exceção, porque em razão do princípio da celeridade processual, da razoável duração do processo, a suspensão é adotada como uma exceção. Mas quando há uma razoável dúvida em relação ao prosseguimento e tal, o CPC adota essa possibilidade da suspensão do processo. Os incisos 9 e 10, eles são uma vitória da OAB, eles foram incluídos em 2016.
tratam de advogado ou advogada que se torna pai, adota, torna pai ou mãe, conclui um processo de adoção. E esse período a gente vai verificar nos parágrafos 6º e 7º que esse período para as mulheres é de 30 dias, para o advogado, né, para os homens, é de 8 dias. Então, o equivalente a uma licença maternidade ou licença paternidade, que foi uma vitória mesmo da advocacia ter conseguido incluir esse projeto de lei que foi convertido e agora faz parte do CPC, desde 2016. Pois bem, terminados os incisos. Parágrafo 1º. Na hipótese do inciso 1º, lá a hipótese de morte, o juiz suspenderá o processo nos termos do artigo 689. O que fala o artigo 689? É justamente aquele que fala sobre habilitação de herdeiros, espólios, sucessões. Isso vai ser objeto de estudo posteriormente no curso de Direito. A suspensão ela é imediata. Ela tem o efeito ex tunc, o efeito retroativo. Então, caso a decisão seja posterior, só fique sabendo, inclusive é o tema também do parágrafo 2º. Caso a decisão seja posterior, só fique-se sabendo da morte da parte posteriormente, os efeitos retroagem ao momento da morte. Então, não há prejuízo processual para quem, por exemplo, venha a se habilitar como herdeiro, porque, enfim, é algo que foge completamente ao controle da parte. A parte morreu, ela não tem muito o que fazer a respeito disso. Portanto, acontece também a suspensão do processo. Como falamos, o parágrafo 2º, não ajuizada a ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte. Inciso 1º. Falecido réu ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 meses e no máximo 6 meses. Tem que se observar aí esse prazo mínimo e máximo. Inciso 2º. Falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito. Lembrando que se for um direito personalíssimo, um direito intransmissível, não vai haver essa suspensão, vai haver a extinção do processo, de acordo com como nós vimos lá em cima. Parágrafo 3º. No caso de morte do procurador de qualquer das partes, ainda que iniciada a audiência de instrução e julgamento, o juiz determinará que a parte constitua novo mandatário, no prazo de 15 dias, ao final do qual extinguirá o processo, novamente verifique, sem resolução de mérito, se o autor não nomear novo mandatário, ordenará o prosseguimento do processo à revelia do réu, se falecido o procurador deste. Parágrafo 4º. O prazo de suspensão do processo nunca poderá exceder 1 ano nas hipóteses do inciso 5º, como nós vimos lá no próprio inciso 5º, e 6 meses naquela prevista no inciso 2º. Okay? Inciso 2º fala da convenção das partes, quando as partes fazem um acordo para suspender o processo, normalmente porque estão tratando de alguma negociação nesse meio tempo. E parágrafo 5º. O juiz determinará o prosseguimento do processo assim que esgotados os prazos previstos no parágrafo 4º, 6 meses ou 1 ano, a depender de qual inciso. Isso na teoria, tá? Na prática, as secretarias dos cartórios não costumam ser tão pontuais assim, acaba passando um pouco, às vezes a parte interessada no mandamento acaba tendo que pedir, tendo que peticionar para movimentar o processo, mas a regra trazida aqui no parágrafo 5º é que assim que terminar esse prazo de suspensão, o processo volte a tramitar, justamente para conseguir se adequar aí aos princípios que a gente já mencionou. O parágrafo 6º e o parágrafo 7º são aqueles que eu falei que também foram incluídos em 2016 como uma vitória da advocacia, que falam justamente sobre os prazos de 30 dias para as advogadas e de 8 dias para os advogados, incluídos aí a partir de 2016, detalham quais as situações de pós-parto, adoção, depender das situações. Com isso, encerra-se o artigo 313, é um artigo bem grande, como vocês podem ter visto, mas que ele vem bem explicado e permite uma compreensão razoavelmente boa com a leitura da letra da lei mesmo, com esses comentários pontuais.
Vamos agora para o artigo 314, que trata o seguinte: durante a suspensão é vedado praticar qualquer ato processual, podendo o juiz, todavia, determinar a realização de atos urgentes, a fim de evitar dano irreparável, salvo no caso de arguição de impedimento e de suspeição. Verifique que esse artigo 314 ele traz automaticamente uma regra, uma exceção para essa regra e uma exceção para a exceção dessa regra. Por quê? A regra é que não pode se praticar atos durante a suspensão do processo. A exceção é que, se esse ato for urgente, uma testemunha, por exemplo, que precisa ser ouvida, o processo está suspenso, mas essa testemunha está internada no CTI, muito prestes a falecer, uma pessoa de elevada idade, muito doente. Nesses casos, admite-se, por uma urgência, admite-se que haja esse ato processual, apesar do processo estar suspenso, demanda-se muita urgência. E ainda existe uma exceção a essa exceção, que é quando a razão da suspensão se dá por arguição de suspeição ou de impedimento do juiz. Nesses casos, nem mesmo com a urgência, poderá se praticar um ato durante a suspensão do processo. Ok? Então temos a regra, a exceção dessa regra e a exceção da exceção da regra. Tá? Um artigo muito importante que demanda uma interpretação no caso a caso de como isso vai ser aplicado, se pode ou não praticar um ato. O artigo 315 fala que, se o conhecimento do mérito depender de verificação da existência de fato delituoso, o juiz pode determinar a suspensão do processo até que se pronuncie a justiça criminal. Pode, não significa necessariamente que precise, mas o juiz vai avaliar se é necessário e conveniente suspender aquele processo aguardando a decisão da justiça criminal. O exemplo clássico na doutrina é quando, numa ação de divórcio que está em curso, uma das partes está sendo acusada criminalmente do crime de bigamia. Então, a condenação na bigamia poderia anular o casamento. Então, é um exemplo clássico de que, provavelmente, o juiz do processo de divórcio litigioso optaria por suspender o processo aguardando a decisão da justiça criminal, verificar se o sujeito incorreu ou não em bigamia, para depois sim decidir sobre o processo, porque dependendo se houve bigamia ou não, o casamento poderia ser nulo e mudar completamente a ação de divórcio. Ok? Parágrafos 1º e 2º. Parágrafo 1º. Se a ação penal não for proposta no prazo de 3 meses, contado da intimação do ato de suspensão, cessará o efeito desse, incumbindo ao juiz cível de examinar incidentemente a questão prévia. E parágrafo 2º. Proposta a ação penal, o processo ficará suspenso pelo prazo máximo de 1 ano, ao final do qual aplicar-se-á o disposto na parte final do parágrafo 1º. Parágrafo 1º, que a gente acabou de ler, incumbindo ao juiz examinar incidentemente a questão prévia. 2 apontamentos sobre isso. O recesso forense ele não suspende processos, o recesso forense que a gente já verificou, dia 20 de dezembro a 20 de janeiro, ele não suspende o processo, ele suspende os prazos. Ou seja, atos processuais podem ser praticados, mas os prazos para a prática desses atos não podem correr nesse período. Mas o processo em si não está suspenso, estão suspensos os prazos. E também nessa mesma linha, mais recentemente, agora com a pandemia do Covid, a pandemia ela suspendeu, pela resolução 313 do CNJ, que foi a que inicialmente discutiu isso e posteriormente foi sendo atualizada, suspendeu os prazos processuais. Então, atos processuais poderiam continuar sendo praticados por livre interesse das partes, mas os prazos processuais definitivamente não podiam, inclusive isso constava lá nessa portaria do CNJ, 313 de 2020. Só que, doutrinariamente, houveram discussões se não seria o caso de suspensão do processo, pela aquela situação, pelo aquele inciso que a gente viu, acho que é o inciso 4º, terceiro ou quarto, do 313, falando sobre força maior. Então, essa discussão doutrinária, ela rendeu durante algum tempo, ali março, abril, mas o que consta, pelo menos na portaria do CNJ, até abrir para olhar de novo, é suspensão dos prazos, ok? Então, teoricamente, um juiz de casa, se quisesse trabalhar no meio da pandemia, poderia proferir um despacho, só que, enfim, poderia proferir um despacho intimando para que o cumprimento de algum ato processual fosse feito agora.
ou durante o período em que vigiu a suspensão de prazos. Mas teria que aguardar o término da suspensão de prazo para que aí sim começasse a correr o prazo normalmente, ok? Tem essa diferença entre suspensão só dos prazos ou suspensão do processo como um todo. Suspensão do processo faz incidir aqui o artigo 314 que a gente viu, que falava que não podem ser praticados os atos processuais na vigência da suspensão, a não ser nas hipóteses de urgência e, mesmo assim, se a urgência não tiver sido causada por arguição de suspeição ou impedimento. Ok? Com isso, a gente termina esse segundo título, que fala da suspensão do processo, e vamos agora para o último título da parte geral, que a gente vai tratar no nosso próximo vídeo.